Talvez você já tenha ouvido falar sobre os sete pecados capitais, ou já tenha assistido algum filme sobre este tema. Hoje eu vou estar falando sobre isso. E é interessante esse tema sobre os sete pecados capitais, porque está escrito lá em Provérbios 6, do versículo 16 até o 19, que parece que Salomão está explicando realmente esse tema. Porque parece aqui que ele diz sete coisas que o Senhor se aborrece. E ele começa aqui dizendo, no versículo 16, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Aí ele começa a citar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Para começar aqui citando os exemplos, ele fala olhos altivos, ou seja, ganância. E olha o que ele escreve lá em Provérbios 14, no versículo 30. Ele diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então o que você ganha com inveja? Com a ganância. Eu já estive explicando aqui que duas coisas que me incomodam, duas coisas que eu não suporto. A primeira é a mentira, eu não gosto de mentira. E a comparação entre as pessoas, a comparação entre os bens das pessoas. Porque as pessoas, eu vejo que as pessoas ficam comparando muito o que tem com as outras. E isso me incomoda demais. E o que você ganha com essa comparação? Olha o que diz aqui: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja, a ganância é a podridão dos ossos. O seu interior só vai estar sujo cada vez mais que você tramar o mal das pessoas, que você esperar o mal das pessoas com olhos altivos, né? A ganância. Ganância é uma coisa que o Senhor se aborrece. Ele diz aqui o segundo princípio, que é a língua mentirosa. Olha o que está escrito. Vou pegar aqui o comentário bíblico da Igreja Adventista. E eu peguei uma frase muito interessante que está escrito na página 1087. Diz assim: Deus odeia a mentira, pois afasta dele homens e mulheres e os levam para o cruel cativeiro de Satanás. Deus odeia a mentira, porque afasta homens e mulheres e os levam para o cruel cativeiro de Satanás. Então vemos aí que a mentira, ela é a mesma coisa que diz sobre os ossos altivos, é a podridão dos ossos. Cada vez assim como nós dizemos, né, a mentira tem perna curta. E olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Então ele deixa dois princípios com o ponto da mentira. Porque vemos aí que Deus odeia a mentira. Olha o que Ellen White escreve sobre esse assunto. Na página 96 do Primeiros Escritos, ela escreve assim no último trecho da folha: a causa da verdade não deve ser embaraçada em seu progresso por falta de meios. Então, desculpinhas para dizer a mentira totalmente um pensamento equivocado. Não é princípio de Deus a mentira. Nunca foi. E olha o que ele diz lá em Salmos 37, no versículo 3. Eu gosto de estar colocando muitos textos aqui, porque sempre ideias diferentes, entende? Mas ele diz aqui, Salmo 37, no versículo 3. Olha a ideia que ele deixa para nós. Ele esclarece para nós. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Assim, olha o que Jesus diz lá em Mateus 4:4. Que o pão da vida, ele deixa que o pão da vida aqui é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui ele diz que nós devemos nos alimentar da verdade também.
Ou seja, a verdade, ela está na Bíblia. A verdade, ela não está na boca de presbíteros. A verdade, ela não está... a verdade não está no que o simples pregador está dizendo. A verdade tem que estar na Bíblia. A verdade, temos que pegar várias ideias e jogar para ver se isso está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E ele continua aqui: mãos que derramam sangue inocente. Olha, lembramos então lá do sexto mandamento. Diz assim: não matarás. E o assassínio nunca foi... O homicídio nunca foi princípio de Deus. Deus, muitas pessoas perguntam por que houve então guerras, por que Deus mandava Josué, mandava Moisés, então iriam lutar em batalhas. E aí tem um estudo bem complexo sobre isso. Mas dando um resumo, é porque ali era como se fosse a volta de Jesus para eles. É como se Deus estivesse pregando para o povo pagão, e só que se eles não quisessem aceitar, é como se fosse a volta de Deus. E Deus se entristece com a morte dos perversos. Mas perante a justiça de Deus, isso foi necessário que ele fizesse essa guerra. Foi necessário matar outros povos pagãos. Muitas pessoas têm esse pensamento, por que um Deus justo, um Deus de amor, vai mandar matar vários pagãos porque eles não seguem o seu princípio. Mas aí então tem tudo isso por volta disso. Eu estou falando assim porque eu estou agora de nariz entupido, né? Ainda mais esse tempo de frio. Aí eu estou mal hoje. Aí ele continua aqui no versículo 18. Coração que trama projetos iníquos. O coração que trama projetos iníquos. Olha o que ele diz lá. Olha o que João diz lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15. Ele diz assim: todo aquele que odeia teu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Voltando àquele exemplo lá sobre as guerras, por que então Deus mandava Josué ir para as batalhas, mandava os juízes todos ir para as batalhas, lutar em guerras? Porque, ampliando mais um pouco esse assunto, também porque ali ele já estava dando várias chances, sempre estava falando: olha, essas terras pertencem a Deus, essas terras pertencem a Israel, pertencem a Abraão, né? Lembra lá que Deus esteve presenteando Abraão, a descendência de Abraão toda, Canaã, para Abraão. Então eles sempre estavam alertando os pagãos a entregarem essas terras. Ali era como se fosse a volta de Deus para eles. É como se Josué, todos os juízes ali estivessem pregando para os pagãos, dizendo: ó, essas terras são nossas, se vocês não devolver, temos que tomá-las à força. Então, ali é porque o povo de Deus também estava... o povo de Deus estava solitário, não era um povo misturado. Os israelitas estavam num determinado lugar e os edomitas, os midianitas estavam em outros lugares diferentes. Ali eles não estavam misturados, como então é hoje. Hoje ninguém se incomoda que no Brasil existem vários tipos de pensamento, nos Estados Unidos também, e várias nacionalidades. E aqui ele diz: pés que se apressam a correr para o mal, o coração que trama projetos iníquos, pelo seguinte: você somos filhos de Deus. Deus, ele nunca foi princípio dele assistir brigas, assistir guerras entre seus filhos. Ele se entristece com isso. E outro verso, outro salmo que está escrito lá em Salmo 103, é um salmo de muita reflexão. É um salmo que significa muito. Olha o que ele diz em um só verso, que ele nos consola com essas palavras. Salmo 103, no versículo 10. Ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos presenteia, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele diz ainda lá em Salmo 32, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é bem coberto.
cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, bem-aventurado aquele que se arrepende do seu pecado, aquele que pede para que o Senhor esteja com ele e o ajude a se arrepender. Deus se entristece com a morte dos seus filhos, até porque está escrito lá em Eclesiastes, lá em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11. Ele diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Convertei-vos, convertei-vos, ele te chama. Deus, ele se entristece com as nossas brigas, porque realmente nós somos filhos de Deus. E o Pai Celeste, aquele que nos criou, aquele que conhece o nosso interior, temos que refletir um pouco e ver que até mesmo os sofrimentos que passamos, Deus sofre mais do que nós pelos nossos sofrimentos. O sexto princípio é o que está escrito lá no versículo 19 de Provérbios 6. Testemunhas falsas que proferem mentiras. Olha aqui, outro princípio que diz das mentiras. Aquele que acha que falando mentira pode ajudar um amigo, pode ajudar as pessoas com mentiras, esse pode atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar. Porque se nem Deus ele nos aconselha a mentir, nem Deus mente para nós, para nos ajudar, ele, pelo contrário, ele nos repreende para que aprendamos a no futuro não tomar atitudes erradas. Então ele nos repreende e não mente para nós. Ele continua aqui: e o que semeia contendas entre os irmãos. Assim como eu tinha dito lá em 1 João, no versículo 3 e versículo 15. No capítulo 3, no versículo 15. Que está escrito que é homicida, é assassino, aquele que cria contendas entre seus irmãos. É homicida, é assassino aquele que cria contendas entre seus irmãos. E aquele que é assassino não tem parte com Deus. Então que possamos entender aqui, e é muito interessante realmente esses 4 versículos que lembram, né, desse tema dos 7 pecados capitais. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte e vamos orar. Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradeço pelo pão de cada dia que nunca nos deixou faltar. Te agradeço porque o Senhor ainda nos repreende para que tomamos atitudes certas no futuro. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender. E é isso que eu te peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E se você achou que essa mensagem foi boa e gostou dessa mensagem, repasse ela, compartilhe para que o YouTube também possa compartilhar com outros canais. Também estou divulgando aqui 2 canais, o canal do meu tio Alberto e o canal do Clube de Jerusalém. Eles estão aqui na descrição, o primeiro é do meu tio e o segundo é do Clube de Jerusalém. Acessa lá porque eles estão me ajudando muito e eles estão postando bons conteúdos também. Que possamos então estar sempre dispostos a ouvir a verdade, a ouvir a palavra de Deus. Que Deus esteja com todos.